Eu lembro exatamente do dia em que tudo começou. Não pelo calendário, porque certas datas a gente não marca no papel, mas no corpo. Foi uma tarde abafada de domingo, o tipo de calor que parece segurar o ar antes da chuva. O relógio da sala marcava 3h22 quando ouvi a porta bater. Aquele som seco, que não é apenas de madeira, mas de algo dentro da gente se quebrando em silêncio. Meu filho havia dito: "Você nos envergonha." Foram 4 palavras. Simples, curtas, mas que atravessaram o tempo e os anos que eu passei tentando ser tudo o que esperavam de mim. Não sei se foi o tom da voz dele, frio e decidido, ou o olhar rápido, sem hesitação, que fez o chão se mover sob meus pés. Há coisas que a gente sente antes mesmo de entender. Naquele instante, eu soube que algo dentro da nossa casa, e dentro de mim, tinha mudado para sempre. Enquanto ele subia as escadas e a porta do quarto se fechava com força, um vento quente passou pela janela aberta e mexeu as cortinas. Foi quando percebi que o silêncio tem peso, e o dele, naquele dia, pesava como culpa. Sentei na beirada do sofá, olhando para o corredor onde ele desapareceu, e pensei em tudo que talvez eu tivesse dito errado ou deixado de dizer. A mente da gente corre como um rio descontrolado quando é ferida. Lembrei da primeira vez que o segurei nos braços, de como ele apertava meu dedo com aquela força desajeitada de quem confia no mundo. Onde foi que a vida começou a trocar ternura por julgamento? Há algo cruel no tempo. Ele não avisa quando as distâncias começam a crescer. Elas só crescem. E um dia você acorda e percebe que mora com um estranho que carrega o seu sobrenome. Passei a mão pelos cabelos, tentando respirar fundo. Lá fora, o som distante de uma bola batendo na calçada, o riso de uma criança, um rádio tocando um samba antigo. Tudo continuava igual. Só eu parecia deslocada do próprio endereço. A casa onde cada móvel tinha uma história, de repente, parecia me expulsar junto com aquelas palavras. Você nos envergonha. A vergonha. De quê? Do meu jeito? Das minhas roupas simples? De eu não esconder as rugas, o cansaço, a vida real? Talvez o mundo ensine a juventude a ter vergonha do que lembra o envelhecer, como se maturidade fosse falha, e não conquista. Naquele momento, eu me vi pequena dentro de uma sala que ajudei a construir. As paredes que pintei, os quadros que escolhi, o sofá que comprei parcelado em 10 vezes. Tudo olhava para mim como se eu fosse uma visita inesperada. E ainda assim, havia algo dentro de mim que se recusava a sair escondida. Eu podia estar ferida, mas não derrotada. Levantei devagar, calcei meus sapatos, olhei meu reflexo no espelho do corredor. O rosto cansado, os olhos marejados, mas havia um brilho que eu não via há tempos. Um brilho de quem decide não se explicar mais para quem não quer entender. Peguei minha bolsa. O som do zíper pareceu um ponto final. Respirei fundo e por um instante senti algo que há muito tempo não sentia. Liberdade. Abri a porta com calma. O sol da tarde se espalhava pela rua e os vizinhos estavam lá. A dona Carmen regando as plantas, o seu Cláudio varrendo a calçada, as crianças brincando de pular corda. Todos pararam por um segundo quando me viram. Talvez imaginassem que eu fosse sair cabisbaixa, envergonhada, como quem carrega uma culpa. Mas não. Eu ajeitei o lenço no pescoço, endireitei os ombros e caminhei com classe, passo por passo, sentindo o som do salto contra o chão. Um compasso firme, quase musical. Não era sobre orgulho, era sobre dignidade. Porque às vezes, quando a vida tenta te dobrar, o maior ato de resistência é continuar ereta. Enquanto atravessava o portão, lembrei de algo que minha mãe dizia quando o mundo parecia pesado demais. Ninguém te mede pelo que você carrega, mas por como você caminha com o peso. E naquele instante, eu caminhei como quem segura um segredo antigo, o de que o amor, mesmo machucado, ainda é uma força bonita. De longe, vi o reflexo do vidro da janela, onde meu filho me observava, talvez em silêncio, talvez arrependido. Não desviei o olhar. Eu não podia. Há um tipo de amor que precisa aprender a doer sem se destruir.
E enquanto o vento soprava o lenço no meu pescoço, eu pensei em todas as vezes que me calei para evitar conflitos, em todas as desculpas que inventei para justificar o comportamento dele. A verdade é que quando amamos, aceitamos migalhas acreditando que é pão. Mas o amor verdadeiro, o que amadurece, não é o que se humilha, é o que se mantém em pé, mesmo quando o chão falha. A rua parecia mais longa do que nunca. Cada passo tinha o peso de anos inteiros. Ainda assim, havia beleza. O cheiro de terra molhada no ar, o barulho distante de um trovão, o som das folhas balançando nas árvores. A vida continuava, e eu também continuava. Parei na esquina, olhei para trás uma última vez. A casa parecia menor agora. Talvez porque eu finalmente tivesse crescido por dentro. Sorri. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. E percebi que sair com classe não era sobre aparência. Era sobre não permitir que a dor decidisse o meu tom de voz. Talvez um dia ele entenda. Talvez não. Mas eu seguiria em frente, porque certas feridas só cicatrizam no movimento. E enquanto o primeiro pingo de chuva caía no dorso da minha mão, senti algo como um recomeço. Não daqueles grandiosos, mas simples, quase invisíveis. Como um respirar novo, depois de muito tempo prendendo o ar. Se histórias como essa também te fazem pensar, se inscreve, é a forma que a gente tem de continuar se encontrando por aqui. Afinal, todo fim carrega, em algum canto silencioso, o início de uma nova elegância. A chuva me acompanhou até o ponto de ônibus naquela tarde. Era uma chuva miúda, preguiçosa, que caía mais para existir do que para molhar. O tipo de chuva que parece ter piedade, como se o céu soubesse que eu já estava molhada por dentro. O guarda-chuva tremia nas minhas mãos, e eu podia ouvir o som do relógio da praça marcando cada segundo, como se o tempo zombasse de mim. Tic-tac, tic-tac, lembrando que a vida continua mesmo quando a gente para. Eu não tinha um destino certo. Só sabia que não queria voltar. É estranho pensar como a casa que antes era refúgio pode, de repente, se tornar um território hostil. Cada parede parece sussurrar o que a gente não quer mais ouvir. Cada móvel guarda um olhar, uma lembrança, um eco. Talvez seja por isso que sair doa tanto. Porque a gente não carrega apenas o corpo, mas também o peso das memórias. Sentei no banco de madeira molhado, sentindo a roupa colar na pele. As pessoas passavam apressadas, e ninguém me olhava por mais de um segundo. No fundo, eu agradecia por isso. O anonimato é um tipo de descanso quando a vergonha ainda pulsa. E sim, eu senti vergonha. Não dele, nem de mim, mas da forma como tudo aconteceu. De ter perdido o controle da narrativa da minha própria vida. Por muitos anos, eu acreditei que ser uma boa mãe era estar disponível. Sempre. Que bastava amar o suficiente, ceder o suficiente, compreender o suficiente. Eu achava que o amor incondicional era uma ponte que resistia a qualquer tempestade. Mas o amor, descobri, também precisa de reciprocidade para não apodrecer. E quando só um lado constrói, o outro aprende a atravessar, sem olhar para trás. Lembro do dia em que ele me levou para conhecer o primeiro emprego. Eu tremia mais que ele, escondendo o orgulho atrás de um sorriso contido. Vai dar certo, eu disse. E ele acreditou. Hoje, eu me pergunto se ainda acredita em mim. Se em algum canto da lembrança dele, existe aquela mulher que esperou na chuva para vê-lo sorrir de volta. O ônibus demorava. Talvez fosse melhor assim. Às vezes, o atraso do mundo é a única pausa que a alma tem para respirar. Eu olhava o reflexo no vidro da parada. O rosto marcado, os olhos avermelhados, e me perguntava quando foi que comecei a me perder. Foi aos poucos, eu acho. Cada vez que engoli uma opinião para evitar briga. Cada vez que aceitei o silêncio no lugar de uma conversa difícil. Cada vez que me diminuí para caber no que esperavam. A negação é uma forma bonita de se enganar. A gente chama de paciência, de fé, de amor, mas no fundo é medo. Medo de ver a verdade e não saber o que fazer com ela. Quando o ônibus finalmente chegou, subi devagar, pagando a passagem com as mãos trêmulas. Sentei na janela e o vidro embaçado me devolveu um reflexo distorcido. Vi ali uma mulher que parecia comigo, mas também parecia alguém que eu ainda não conhecia. Havia algo novo naquele olhar, talvez um começo de coragem,
O motor roncava, e a cidade passava em borrões. As luzes refletiam na água da rua como pequenos incêndios líquidos. E eu pensava em tudo o que perdi sem perceber. Não só as pequenas alegrias, o riso fácil, as manhãs com cheiro de café, mas também a fé em mim mesma. Durante anos, me escondi atrás de papéis. A mãe dedicada, a esposa correta, a vizinha prestativa. Todos papéis limpos, bem passados, prontos para serem exibidos. Mas a verdade é que, quando as cortinas se fechavam, eu me sentia vazia. Não por falta de amor, mas por falta de mim. É curioso como a gente aprende a disfarçar. Eu me tornei boa nisso. Sabia sorrir mesmo quando o peito ardia, sabia dizer, está tudo bem, com a voz firme, mesmo quando o chão tremia. E quanto mais eu fingia estabilidade, mais o abismo crescia por dentro. No fundo, eu queria ser vista. Não como mãe, não como mulher de ninguém, mas como pessoa. Queria que alguém olhasse para mim e dissesse, eu te vejo, e está tudo bem ser imperfeita. Mas as pessoas se acostumam com as versões que a gente oferece, e quando tentamos mudar, o mundo estranha. O ônibus passou pela rua onde eu cresci. Olhei pela janela e vi a casa antiga dos meus pais, agora com outra pintura. As janelas estavam fechadas, mas eu podia quase ouvir o som da risada deles. Meu pai assobiando no quintal, minha mãe mexendo o café. Aquelas memórias tinham cheiro e cor. E por um segundo, eu quis voltar no tempo. Não para mudar nada, apenas para me lembrar de quem eu era antes de tentar ser tudo para os outros. Fechei os olhos e senti o balanço do ônibus como um embalo antigo. O corpo cansa, mas o coração insiste. É nele que a saudade faz morada. E ali, entre o barulho do motor e o farfalhar da chuva, percebi que o que eu mais temia não era a solidão, mas o esquecimento. Ser esquecida por quem nasceu das minhas mãos, dos meus cuidados, do meu amor. Talvez seja isso que envelhecer ensina. Que a vida não deve explicações a quem se recusa a entender. A rua seguinte era desconhecida. Desci ali mesmo, sem saber por quê. Havia um café pequeno, antigo, com uma luz amarelada que escapava pela porta. Entrei. O cheiro de pão quente e café passado na hora me envolveu como um abraço. O garçom sorriu e, pela primeira vez naquele dia, alguém me olhou sem julgamento. Sentei perto da janela. Tirei o lenço do pescoço, pendurei na cadeira e observei a rua molhada. Lá fora, tudo parecia novo, como se eu também pudesse começar do zero, mesmo sem saber como. Pedi um café forte, e quando o primeiro gole queimou a garganta, senti o calor invadindo o peito, dissolvendo devagar a rigidez que me acompanhava desde cedo. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. O relógio da parede marcava 5:10, mas dentro de mim o tempo parecia suspenso. Eu ainda doía, mas era uma dor diferente. Uma dor que respirava. Peguei o guardanapo e comecei a rabiscar palavras soltas. Força, silêncio, futuro. Pareciam pequenas, mas tinham um peso simbólico. Talvez escrever fosse a forma que encontrei de continuar existindo, mesmo quando o mundo parecia me apagar. Enquanto o céu escurecia, pensei em voltar para casa. Mas a casa já não era mais casa. Era só o endereço de uma ausência. E pela primeira vez, decidi não correr atrás do perdão imediato. Às vezes, o amor precisa ficar quieto, em repouso, até que a raiva se dissolva. Saí do café quando as luzes da rua começaram a acender. A calçada brilhava, e o ar cheirava a terra úmida. Caminhei sem rumo, ouvindo o som dos meus próprios passos. Cada passo parecia uma conversa comigo mesma. Você ainda tem valor, eu dizia em silêncio, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. A noite chegou mansa, e junto dela, um tipo de calma que eu não sentia há anos. Não era felicidade, era presença. Era como se pela primeira vez eu me escutasse. No reflexo de uma vitrine, vi uma mulher diferente, ainda cansada, ainda ferida, mas viva. E isso era suficiente. Talvez amanhã eu voltasse a chorar. Talvez a saudade me arrancasse o sono. Mas por ora, bastava esse respiro. Essa pequena certeza de que eu não me perdi por completo. Se histórias como essa também te fazem pensar, se inscreve. É a forma que a gente tem de continuar se encontrando por aqui. Porque no fim, o que nos mantém é isso,
a coragem de continuar andando, mesmo quando o caminho parece não levar a lugar nenhum. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela do quarto da pensão como um intruso gentil. A cortina translúcida deixava passar uma luz pálida, quase tímida, que desenhava pequenas faixas douradas sobre o lençol amassado. Eu acordei antes do despertador. Havia algo de estranho naquela sensação de não precisar mais correr. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha hora para voltar, nem ninguém esperando o barulho da porta. O quarto era simples, mas silencioso. O tipo de silêncio que no começo incomoda e depois vira abrigo. Sentei na cama, abracei os joelhos e fiquei observando a poeira dançando na luz. O mundo lá fora seguia o ritmo normal. Buzinas, passos, vozes apressadas. Mas dentro de mim, tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse dado um nó. Fiquei um bom tempo ali, sem me mover, pensando, revendo mentalmente as cenas da véspera, tentando entender onde tudo começou a desandar. E quanto mais eu pensava, mais percebia que o que doía não era o gesto do meu filho, mas o acúmulo de pequenos silêncios entre nós, anos de palavras que ficaram guardadas por medo de desagradar. Você já sentiu isso? Essa sensação de ter feito tudo certo e ainda assim ver tudo desmoronar? A verdade é que eu passei boa parte da vida tentando não errar, tentando ser o exemplo, o apoio, o alicerce, e nesse esforço de ser tudo, acabei esquecendo de ser alguém. O amor, quando se entrega demais, corre o risco de perder a própria forma. Lembrei de uma tarde antiga. Ele devia ter uns 8 anos. Chovia muito e a luz acabou. A gente ficou sentado no sofá, dividindo uma vela e um cobertor. Ele encostou a cabeça no meu ombro e perguntou se eu tinha medo do escuro. Eu respondi que não, porque o escuro era só o lugar onde a luz descansava. Ele riu, aquele riso cheio de dentes de leite, e disse que então ia dormir tranquilo. Essa lembrança veio como um soco. Porque, em algum momento, ele passou a acreditar que eu era a sombra. Levantei e fui até o espelho pequeno perto da janela. Olhei meu rosto, as olheiras, as linhas, a expressão cansada. Eu ainda era eu, mas também não era mais. O espelho é cruel às vezes. Ele não mostra o que somos, mas o que deixamos de ser. Peguei minha bolsa e desci para a rua. O ar estava fresco, com cheiro de padaria e jornal novo. Caminhei sem destino, deixando os pensamentos se misturarem ao som dos carros e das conversas. E, de repente, sem planejar, me vi dobrando a esquina da escola onde ele estudou quando criança. O portão ainda era o mesmo, verde descascado, com desenhos infantis na parede. Fiquei parada por um tempo, observando as crianças entrando com mochilas maiores que o corpo. E me veio uma pergunta. Quando é que o amor se torna um fardo? Sabe quando parece que o destino te faz reviver a mesma dor só para ver se dessa vez você entende o recado? Foi ali, diante daquele portão, que percebi o quanto o tempo é irônico. Passei anos ensinando meu filho a caminhar sozinho, e agora era eu quem precisava reaprender a andar sem ele. Entrei numa cafeteria próxima e pedi um café preto. O cheiro do grão moído me trouxe de volta à cozinha da casa antiga. Eu via minha mãe mexendo a colher, o som do líquido batendo na porcelana. A vida é amarga, mas o café não precisa ser, ela dizia. E eu ria, achando que ela falava de bebida. Hoje entendo. Ela falava de escolhas. Você entende o que quero dizer? Aquela doçura que a gente tenta preservar mesmo quando tudo amarga? Enquanto o café esfriava na xícara, comecei a pensar em tudo que escondi de mim mesma. Às vezes que engoli mágoas para manter a paz, às vezes que sorri para disfarçar o medo. É curioso como a dor gosta de se disfarçar de calma. Por fora, a gente parece firme. Por dentro, está segurando o próprio coração com fita adesiva. Olhei pela janela e vi um casal discutindo na calçada. A mulher gesticulava, o homem desviava o olhar. Reconheci aquele gesto, o desespero de querer ser ouvida. E por um instante, senti vontade de sair e dizer: não grita, espera. Um dia ele vai querer te ouvir e você já vai ter se cansado. Mas fiquei quieta. Cada um precisa descobrir suas verdades no próprio tempo. Depois de pagar a conta, comecei a andar sem rumo. As ruas tinham cheiro de flores molhadas.
e o vento brincava com o lenço que eu ainda usava no pescoço. Andar me fazia pensar melhor. A cada passo, parecia que eu deixava um pedaço do peso no chão. Passei em frente a uma vitrine e vi um vestido azul claro. Era simples, elegante, muito parecido com o que usei no casamento dele. Lembrei daquele dia, da emoção, da música, do abraço apertado antes de ele subir ao altar. Você sempre vai ser minha base, ele sussurrou. Eu acreditei. E agora, anos depois, aquela frase ecoava de outro jeito. Talvez ele tivesse esquecido o que disse, mas eu nunca esqueci. O amor de mãe é uma biblioteca inteira de promessas que o outro nunca leu. Você também já guardou palavras assim? Coisas ditas num tempo em que o amor era fácil, mas que hoje doem como lembrança? Continuei caminhando, e o céu começou a mudar de cor. O azul se misturava com tons rosados, e as nuvens formavam desenhos estranhos. Pareciam mãos se soltando. Senti um nó na garganta. Talvez fosse isso o que o universo estava tentando me dizer. Que amar também é deixar ir. Sentei num banco da praça e fechei os olhos por um instante. O som dos pássaros se misturava ao riso de crianças e ao murmúrio da cidade. O coração ainda pesava, mas já não parecia tão impossível de carregar. E ali, com o vento bagunçando meu cabelo, percebi algo importante. Eu sempre acreditei que minha força vinha do que eu suportava. Mas talvez a verdadeira força estivesse no que eu finalmente decidi não suportar mais. Você entende? Aquela linha invisível entre o amor e a anulação. Por tantos anos, confundi cuidado com submissão. Acreditei que se eu aguentasse mais um pouco, as coisas se ajeitariam. Mas o amor que exige silêncio demais acaba matando o som da própria alma. Abri os olhos e vi uma senhora alimentando pombos. Ela me olhou, sorriu, e naquele sorriso havia uma serenidade antiga. Como se dissesse, sem palavras, vai passar. E por um momento, eu acreditei. Levantei e comecei a caminhar de volta à pensão. As luzes já se acendiam, e a cidade assumia aquele tom melancólico do entardecer. O chão úmido refletia as cores do céu, e eu seguia com passos lentos, sentindo o corpo cansado, mas o espírito desperto. No caminho, pensei em escrever uma carta para ele. Não para cobrar ou justificar, mas para dizer o que ficou preso. Talvez as palavras no papel fossem o único jeito de liberar o que a voz não conseguiu. Sabe quando o silêncio dentro da gente começa a doer mais do que qualquer discussão? Cheguei ao quarto, sentei na cama e peguei um caderno que estava na mala. Escrevi o nome dele no topo da página. As mãos tremiam, mas o coração parecia calmo. Comecei com uma frase simples. Filho, eu nunca quis ser o espelho da tua vergonha. Eu só quis ser o reflexo da tua origem. As lágrimas vieram sem aviso, caindo sobre o papel e borrando a tinta. Mas continuei. Escrevi sobre os dias bons, sobre as risadas, sobre o medo que senti de perdê-lo para o orgulho. E no meio das palavras, percebi algo que não esperava. Eu ainda o amava com a mesma intensidade de antes, só que agora, com menos ilusão. Quando terminei, dobrei a carta e guardei na bolsa. Talvez eu nunca a entregasse. Talvez o simples ato de escrever já fosse suficiente. Apaguei a luz e o quarto ficou mergulhado numa penumbra tranquila. Do lado de fora, o barulho da chuva voltava a cair, ritmado, quase familiar. E pela primeira vez em dias, adormeci sem medo de sonhar. Você já sentiu isso? Essa pequena paz depois de uma longa tempestade? No fundo, talvez seja isso que o tempo ensina. Que algumas dores não passam. Elas só aprendem a se deitar com a gente e a respirar no mesmo ritmo do perdão. O sábado amanheceu com um silêncio diferente. Um silêncio que parecia ter sido polido durante a madrugada. A janela do quarto da pensão deixava entrar uma luz branca e baixa, dessas que não prometem calor, mas clareza. O lençol ainda guardava a marca do meu corpo. O travesseiro tinha um afundado no centro, e o relógio do corredor marcava 8h11 quando eu decidi levantar. Vesti o mesmo vestido da véspera, passei um pouco de água no rosto e prendi o cabelo sem pressa, como quem aprende um novo rito de passagem. Pentear, respirar, existir. A rua estava lavada da chuva, e o cheiro de pão fresco vinha em rajadas, como se alguém brincasse de empurrar a manhã em minha direção.
Saí andando sem destino, e sem me dar conta, meus passos me levaram de volta àquele bairro onde tudo parecia mais nítido porque doía. Passei pela esquina do jornaleiro e ele levantou o queixo em cumprimento. Eu retribuí com um sorriso mínimo. É curioso como os acenos de desconhecidos montam uma pequena rede sob nossos pés. O vento mexia de leve o lenço no meu pescoço. Havia um frescor redondo, úmido, que fazia as plantas brilharem. Quando dobrei a rua da escola, ouvi um piano vindo de algum lugar. Uma melodia simples, repetida como quem estuda escalas. A gente reconhece a prática sincera pelo tropeço honesto. Parei por um instante junto ao portão verde descascado, o mesmo da infância do meu filho, e senti um arrepio estranho. Podia ser o vento, podia ser a memória. O letreiro anunciava Feira de Livros Usados, entrada franca. Um grupo de crianças corria com sacolas nas mãos e uma moça na porta carimbava papéis como quem sela passagens para outro continente. Entrei. O pátio estava tomado por mesas com pilhas de livros tortos, lombadas gastas, dedicatórias antigas, um cheiro misturado de poeira, tinta seca e papel que amarelou dignamente. O som do piano vinha do auditório ao lado, portas semiabertas, cortinas pesadas amansando a luz. Passei a ponta dos dedos sobre um atlas rasurado por canetas coloridas e me vi ali, anos antes, tentando ensinar meu filho onde ficava cada país, cada oceano, como se geografia curasse a sensação de estar perdido. Posso ajudar? A voz veio macia, com aquela gentileza que só os anos dão. Virei e encontrei a professora Rosa, agora com os cabelos totalmente brancos, mas o mesmo jeito de segurar os óculos na ponta da corrente. Ela me reconheceu antes que eu dissesse meu nome. Eu me lembro de você, e me lembro dele. O peito se contraiu, como se alguma coisa tivesse puxado um fio lá dentro. Engoli seco e sorri com respeito. Conversamos pouco, há encontros que pedem poucas palavras. Quando mencionei que estava de passagem, ela assentiu, como se compreendesse mais do que eu dizia. Então, pediu que eu a aguardasse um segundo. Foi até uma sala anexa, empurrou uma porta que rangeu como uma lembrança antiga e voltou com uma pasta azul, dessas que se fecham com elástico. Havia um adesivo desbotado no canto. Redações, Turma B. Achei esses dias organizando os armários. Guardei algumas porque sabia que tinham algo de verdadeiro. Veja, e me entregou a pasta com o cuidado que se dá a um livro sagrado. Sentei num banco de madeira sob a sombra do corredor. A pasta parecia mais pesada do que era. Abri. Lá dentro, folhas pautadas, caligrafia incerta, correções em lápis vermelho e no alto de uma delas, um nome que eu conhecia como quem reconhece a própria voz. O nome do meu filho. O título, tremido. Minha mãe é. A frase fora interrompida por um borrão de grafite e recomeçada. Minha mãe é meu orgulho. Li sem respirar por alguns segundos. As palavras dançavam, não porque fossem perfeitas, mas porque eram inteiras. Ele começava descrevendo minhas mãos, dizendo que elas sabiam achar coisas perdidas dentro da casa, e que eu arrumava o lençol como se estivesse passando a mão em um lago para tirar as folhas. Falou do meu jeito de andar. Minha mãe anda como se estivesse segurando uma bandeira invisível, que não bate no vento, só brilha. E então, quase no final, aquela frase que me rasgou e me costurou no mesmo gesto. Se um dia eu tiver vergonha, que seja de não ter coragem de ser como ela. O pátio se calou dentro de mim. O mundo continuava. Crianças rindo, folhas se batendo umas nas outras, a música do piano tropeçando lá ao fundo. Mas tudo parecia coberto por uma camada de água transparente. Senti o sangue nas têmporas, um calor que subia e descia, e uma vontade funda de chorar sem barulho. A mão tremeu. Dobrei a folha com cuidado, como se fosse um mapa de um lugar que quase se esqueceu. O que faz um filho escrever isso aos 9 anos e anos depois dizer, você nos envergonha? Onde foi que o rio desviou? A pergunta veio como um pássaro atravessando um galpão. Rápida, silenciosa, impossível de ignorar. Eu não tinha resposta, mas ali eu percebi que a vergonha que ele tinha agora talvez não fosse minha, talvez fosse dele,
e ele estivesse tentando pendurá-la em meus ombros porque os via mais largos, acostumados a peso. A professora Rosa sentou ao meu lado, sem encostar. As pessoas que entendem dor aprendem a não invadir. Ele era um menino bonito, disse, olhando para frente como quem conversa com a luz. Tinha pressa de crescer. Às vezes, quem tem pressa de crescer espera que o mundo fique pequeno para caber. E você sempre foi... Procurou uma palavra, e eu vi que ela a encontrou por dentro. Ampla. O piano parou. E nesse instante, ouvi o relógio da escola soar 9 pancadas, cada uma separada por um intervalo de respiração. A luz atravessou o corredor e pousou sobre a folha dobrada na minha mão. Eu respirei mais fundo do que nos últimos dias todos juntos. O ar entrou e saiu com uma disciplina nova, como se meus pulmões tivessem voltado de uma viagem longa. Fiquei pensando no que eu sempre acreditei que fosse minha tarefa: sustentar, apaziguar, costurar. E naquela manhã, a reviravolta não foi barulhenta. Foi uma lembrança de papel pautado me dizendo que um dia eu já havia sido o lugar de orgulho dele. Que talvez esse lugar ainda estivesse em pé, mesmo que ele não soubesse encontrar a porta. O passado, às vezes, não é um peso, é uma alavanca. Guardei a redação na bolsa. Levantei com a delicadeza que se reserva aos ritos, agradeci com um aperto de mão demorado e saí de volta para a rua, onde a luz tinha ficado mais firme. O vento agora vinha com cheiro de laranja, ou talvez fosse alguma memória doméstica esbarrando em mim. A cidade parecia ter ganho contornos, como se alguém tivesse reforçado o desenho com lápis. Caminhei até a praça. As árvores faziam um teto irregular sobre os bancos, e o chão estava manchado de sombras como se fossem mãos abertas. Sentei e deixei que a manhã me atravessasse. O mundo tinha a temperatura certa. Eu ouvi um cachorro latir, 2 bicicletas passarem quase ao mesmo tempo, a conversa baixa de 2 velhos disputando o jornal. E de repente, me dei conta de que a ausência também faz barulho. Um barulho redondo, contido, que obriga a gente a escutar o que estava mudo. Tirei a carta que eu havia escrito para ele na noite anterior. Coloquei a carta ao lado da redação. As 2 folhas ali, como 2 versões de uma ponte. A que eu estendi e a que ele um dia estendeu para mim. O contraste não doía mais. Ensinava. A carta dizia: eu quero te ver sem me perder. A redação dizia: eu quero ser você quando crescer. Entre as 2, havia um corredor de anos e equívocos, de orgulhos mal explicados, de silêncios que pretendiam proteger e acabaram por ferir. Um menino passou correndo e deixou cair uma bola de gude azul que veio rolando até meus pés. Peguei a esfera minúscula. Ela continha um remoinho de vidro no centro, uma espécie de dança imóvel. O menino voltou, ofegante. É sua, eu disse, e ele sorriu com todos os dentes, agradeceu e saiu num pulo. Fiquei olhando a curva que ele fez, a maneira como o corpo inteiro respondia ao impulso. Como é que a gente desaprende essa leveza? Em que esquina a gente a troca por medo? Voltei a guardar as folhas na bolsa, mas algo me fez parar. Abri de novo a redação e reli a última linha. Se um dia eu tiver vergonha, que seja de não ter coragem de ser como ela. A frase ficou dançando dentro de mim com a insistência de quem pede uma decisão. Eu estava parada há dias na beira de um rio, e ali eu entendi que a travessia não era para o outro lado, era para o lado de dentro. A reviravolta não foi um telefonema, nem um pedido de desculpas vindo de fora. Foi a realocação silenciosa do meu eixo. O passado reposicionou o meu agora como quem, num quarto, puxa a cama alguns centímetros e, de repente, a janela enquadra outra paisagem. Eu não era a mulher que saía de casa envergonhada. Eu era a mulher que atravessava a rua com a mesma elegância que ele um dia reconheceu. Eu não era a mãe que implorava aceitação. Eu era a mãe que lembrava seu filho de onde ele veio, mesmo que, por um tempo, ele não suportasse olhar. Levantei do banco e, pela primeira vez, a ideia de voltar àquela casa não me esmagou. Eu podia entrar e retirar minhas coisas. Eu podia bater a porta como quem bate na própria história e diz: estou aqui para recolher o que é meu, minha dignidade, minhas memórias, meus objetos e o silêncio que me pertence. O medo baixou como uma maré obediente. Senti os pés firmes,
Senti as mãos quentes. Na esquina, comprei 2 laranjas e pedi que o moço descascasse uma em espiral, como meu pai fazia. O cheiro doce e ácido subiu e abriu alguma janela no peito. Mordi um gomo e o suco me lembrou que o amargo nunca chega sozinho. Sempre traz junto um frescor que a gente esquece de nomear. Caminhei até a rua da casa. O portão estava entreaberto e a luz do meio-dia fazia desenhos duros no chão. Toquei a campainha e esperei. O coração batia, mas não fugia. Houve passos do outro lado. A porta abriu. Antes de qualquer palavra, deixei que o instante respirasse. O corredor tinha o mesmo cheiro de sempre, detergente barato e vento. A sala, os móveis, a cortina, tudo em seu lugar, como se o mundo não tivesse se deslocado. Mas eu não era a mesma que saiu. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e defesa. Os olhos, no entanto, tinham um repliegue de criança, aquele franzir que eu conheço desde o primeiro resfriado. Não disse nada, nem eu. Tirei da bolsa a carta e a redação dobrada. Coloquei sobre a mesa. A luz bateu no papel e devolveu um clarão discreto, como um farol tímido. Eu vim pegar minhas coisas, eu disse por fim, com a calma de quem coloca um vaso no lugar certo. E deixar isso. Você decide quando abre. Ele assentiu, 1 vez, 2. O silêncio entre nós não era mais uma parede, era um corredor. Deixei que se alongasse. Fui até o quarto e coloquei algumas roupas na mala. Peguei o álbum de fotos que sempre ficou no fundo da prateleira. Passei a mão sobre a capa, soprando um pó leve que subiu em partículas dançando. A mesma dança invisível da poeira ao sol no quarto da pensão. Ouvi o som do relógio da sala ritmado, não zombeteiro, tic-tac, tic, como se marcasse não o tempo perdido, mas o tempo presente. Quando voltei para a sala, ele ainda olhava o papel fechado, como quem estuda uma porta sem maçaneta. A luz mudou de lugar sobre a mesa, e por um instante tudo ficou suspenso. A rua, a respiração, a tarde, a minha vontade de chorar e de rir ao mesmo tempo. Eu quase pude ouvir a casa trocar de lugar por dentro. Um deslocamento profundo e silencioso. Havia ausência. E havia um reencontro, não com ele, mas comigo. Apertei a alça da mala. Antes de sair, passei pela cozinha. Enchi um copo d'água. Bebi devagar. A água tem um jeito de nos devolver ao tamanho real. Coloquei o copo na pia. Ajeitei o lenço e voltei ao corredor. A porta estava aberta, um retângulo de luz pedindo passagem. Virei o rosto e o vi com a redação agora nas mãos, os olhos presos a uma linha que eu conhecia de cor. Ele levantou o olhar, e por um segundo o tempo nos pôs lado a lado na mesma idade, a da coragem. Não houve pedido de perdão, não houve discurso. Houve um ar que entrou diferente. E isso bastou. Saí. A luz do meio-dia me recebeu sem exagero. A rua tinha o barulho de sempre, e ainda assim tudo era outro. O vento mexeu o lenço e eu sorri sozinha, não de triunfo, mas de retorno. O relógio da igreja tocou 12 batidas claras, e cada uma delas caiu como uma pedra no lago do meu peito, abrindo círculos que se estendiam devagar. Pensei que alguns reencontros acontecem sem mãos, sem abraços, sem palavras. Acontecem quando a gente recolhe o que é seu e devolve ao outro o que é dele, a chance de lembrar. Caminhei até a sombra de uma árvore e parei. Fechei os olhos por um instante. O cheiro da casca, a aspereza do tronco na palma, o som dos pássaros, tudo compunha um silêncio que não doía. A reviravolta estava completa. Eu não era a mulher que buscava explicação. Eu era a mulher que recuperou sentido. Dor e libertação andavam juntas, mas uma já não mordia a outra. Abri os olhos e segui. Havia passos a dar. Havia uma tarde inteira por preencher com coisas miúdas, comprar flores para o quarto, telefonar para a professora para agradecer, escolher um caderno novo. Coisas miúdas sustentam catedrais, e eu tinha a minha para reconstruir. Quando virei a esquina, ouvi ao longe o piano recomeçar, as notas ainda hesitantes, tropeçando na escala, repetindo para aprender. Sorri com o canto da boca. A vida, às vezes, é isso. Uma mesma melodia tentada de novo, mas agora com outra mão. Os dias seguintes foram uma espécie de reencontro lento com o mundo. Tudo parecia o mesmo.
O café da esquina, o som distante dos ônibus, o velho que vendia flores na praça, mas dentro de mim algo essencial havia mudado. Era como se eu tivesse trocado de pele sem perceber. Cada gesto simples, o ato de dobrar o lençol, de espremer uma laranja, de acender a luz, parecia carregar um significado novo, como se o tempo tivesse finalmente se inclinado a meu favor. Eu não esperava uma ligação, nem um pedido de desculpas. De alguma forma, compreendi que o perdão não depende do outro. Ele começa quando a gente devolve o peso que nunca foi nosso. E pela primeira vez em anos, o ar não me parecia pesado. As manhãs eram mais silenciosas e eu havia aprendido a gostar desse tipo de silêncio. Não o que sufoca, mas o que limpa. Eu fazia café sem pressa, colocava uma música antiga no rádio e deixava o cheiro se espalhar pela cozinha da pensão. O aroma quente do café me lembrava que o presente, mesmo pequeno, é um milagre em andamento. Às vezes, ainda pensava nele. Era inevitável. O amor de mãe não desliga, apenas muda de forma. Passa a ser menos correnteza e mais rio subterrâneo. Eu imaginava o que ele estaria fazendo, se ainda guardava a redação, se havia lido a carta. E embora o pensamento viesse com um leve ardor, já não doía como antes. Era uma saudade serena, quase doce. Você já sentiu isso? Quando a lembrança deixa de ser ferida e passa a ser paisagem? Um dia, encontrei a professora Rosa novamente. Ela estava sentada na praça, alimentando os pombos. Me reconheceu de longe e acenou com aquele mesmo gesto calmo. Sentei ao lado dela e ficamos em silêncio por um tempo, observando as aves disputando migalhas de pão. Conseguiu dormir melhor? Perguntou ela, sem olhar para mim. Tenho dormido como quem chega em casa depois de uma longa viagem, respondi. Ela sorriu. Então você voltou para dentro, e não para trás. A frase ficou reverberando em mim. Voltar para dentro. Talvez fosse isso que eu vinha fazendo desde o dia em que saí pela porta com o lenço no pescoço. Eu não fugi. Eu retornei a mim. Naquela tarde, comprei um caderno novo. Capa simples, folhas brancas, espaço para recomeços. Comecei a escrever pequenas memórias. O cheiro do bolo da minha mãe, o riso do meu filho aos 5 anos, o barulho da chuva no telhado da casa antiga. Eu escrevia não para lembrar, mas para reorganizar o que a vida havia espalhado. Cada palavra que eu colocava no papel era uma forma de costurar os rasgos que o tempo deixou. Eu entendi que não precisava apagar o passado, bastava olhá-lo sem medo. O que antes parecia um erro agora se revelava como um passo inevitável. Numa manhã, decidi visitar o cemitério onde meus pais estavam. Fazia anos que eu não ia. Levei flores simples, da cor do sol. O chão estava úmido e o ar cheirava a eucalipto. Sentei ao lado das lápides e falei com eles, como quem fala com a própria consciência. Eu fiz o que pude, murmurei. E se errei, foi tentando acertar. Uma brisa leve mexeu nas folhas. Eu senti como se alguém tivesse passado a mão nos meus ombros. Fechei os olhos. A sensação não era de despedida, mas de bênção. Entendi que o perdão que eu buscava fora sempre uma conversa com os mortos que vivem em mim. As versões antigas, as culpas antigas, os medos que eu mesma inventei. No caminho de volta, percebi que o céu estava mudando de cor. O azul era tão intenso que parecia um tecido lavado demais, quase translúcido. A luz atravessava tudo com uma ternura que eu nunca tinha notado antes. Às vezes, o mundo parece igual, mas o olhar muda, e isso basta para transformar a vida. Passei novamente em frente àquela casa. O portão estava fechado, mas o jardim estava cuidado. Flores novas haviam sido plantadas. Senti um nó leve na garganta, mas continuei andando. Não precisava mais entrar. Eu já havia saído inteira. Naquela noite, deitei na cama e olhei o teto da pensão. O ventilador fazia um som constante, como o mar em dias tranquilos. Lembrei de uma frase que minha mãe dizia quando eu era menina. A paz não é o que vem depois da tempestade. É o que você aprende a sentir mesmo enquanto chove. Agora eu entendia. Eu vivia essa paz. Não era a paz da ausência, mas a paz da presença, de estar ali, respirando, depois de tudo. Uma serenidade que não nega o passado, mas o integra. Eu havia aprendido a aceitar a vida com suas frestas, suas falhas, seus dias nublados, e de alguma forma, isso me libertava.
Comecei a perceber pequenos sinais de transformação. Eu sorria com mais naturalidade para os desconhecidos, aceitava o café um pouco mais amargo, falava comigo mesma sem pressa. E o espelho, aquele mesmo que antes me mostrava o cansaço, agora refletia outra coisa. Uma mulher que não pedia mais permissão para existir. Certa tarde, voltei à escola onde encontrara a redação. Havia outra feira acontecendo. No pátio, um grupo de adolescentes recitava textos. Uma menina de cabelos cacheados lia algo sobre coragem. As palavras dela me atravessaram como um eco suave. A coragem é o amor que decide ficar de pé. Olhei ao redor e vi tantas mães observando, sorrindo, algumas filmando, outras chorando. E percebi que, no fundo, todas nós carregamos o mesmo enredo: dar, perder, aprender a deixar ir. A maternidade é uma forma de esculpir o amor sabendo que, um dia, ele vai caminhar sozinho. Fiquei ali por um tempo, assistindo em silêncio. Quando a menina terminou, a plateia aplaudiu e eu senti uma vontade profunda de agradecer, não a ela, mas à vida, por me permitir ainda sentir. Voltei para casa ao entardecer. A luz dourada atravessava as janelas e criava desenhos longos no chão. Coloquei uma toalha nova na mesa, enchi um copo d'água e deixei as flores que havia comprado naquela manhã no centro. O simples voltou a ter importância. O agora voltou a caber em mim. Peguei o caderno e abri na última página. Escrevi uma única frase. Tudo o que eu perdi me ensinou a ver o que ficou. Depois fechei o caderno e fiquei olhando pela janela. O céu tinha um tom laranja que anunciava a chegada da noite. O ar estava morno e eu podia ouvir, ao longe, o som de alguém tocando piano. A mesma melodia hesitante de antes, mas agora um pouco mais firme, como se tivesse aprendido os atalhos entre as notas. Sorri. Era como se o mundo todo estivesse praticando o mesmo aprendizado. Tropeçar, tentar de novo, encontrar harmonia. E foi aí que eu percebi. Talvez o fim nunca tivesse sido o fim. Naquela manhã, o céu parecia respirar junto comigo. Havia uma calma que não vinha do tempo, mas de dentro. Uma serenidade que só aparece quando a alma, enfim, se entende com o passado. Acordei antes do sol e por um instante fiquei apenas deitada, observando o clarão tímido que se insinuava pela janela. O silêncio do quarto não me assustava mais. Ele havia se tornado companhia, não castigo. Levantei devagar, com aquele cuidado que a gente tem quando sabe que está pisando em um momento importante, mesmo sem que ele anuncie nada grandioso. Coloquei água para ferver e, enquanto o vapor subia, me peguei pensando em como a vida é feita desses gestos quase invisíveis. O som do fogo, o cheiro do café, o abrir e fechar das janelas. Pequenas ações que, repetidas, constroem a ponte entre o ontem e o agora. Peguei o caderno e folheei as páginas já preenchidas. Havia rabiscos, lembranças, pequenas frases soltas, às vezes até manchas de lágrimas secas. Mas cada mancha parecia ter virado marca d'água, um testemunho de que, por mais que tenha doído, eu sobrevivi a mim mesma. E sobreviver, descobri, não é o mesmo que resistir. É continuar existindo com leveza, sem se esconder. Fui até a janela. O dia começava a nascer de verdade. Um pássaro cantava no fio de luz e o som ecoava entre os prédios como uma oração esquecida. O mundo lá fora ainda era imperfeito, cheio de ruídos e pressas, mas dentro de mim tudo estava quieto. Eu, que passei tanto tempo tentando ser aceita, agora só queria ser inteira. Você já sentiu isso? Essa paz que não depende de mais ninguém? Enquanto o sol subia, lembrei da última vez em que olhei para ele, o meu filho, com raiva. Naquele dia, tudo em mim gritava por explicação. Hoje, tudo em mim apenas agradece. A vida não me devolveu o que eu perdi, mas me deu algo mais. O olhar de quem entende que até a ausência tem o seu trabalho sagrado. Ela molda, afina, ensina. Fiz uma caminhada até a praça. As árvores pareciam mais verdes, mas talvez fosse eu que tivesse mudado de tom. O vento brincava com as folhas e o som que elas faziam lembrava aplausos distantes. Sentei no mesmo banco onde semanas atrás eu havia lido a redação. Tirei-a da bolsa mais uma vez. O papel estava um pouco amassado nas bordas, mas ainda guardava a caligrafia incerta de um menino que,
Sem saber, me salvou 2 vezes. Uma ao escrever, outra ao me permitir reencontrar a mim mesma através das palavras dele. Passei os dedos sobre a frase final e sorri. Se um dia eu tiver vergonha, que seja de não ter coragem de ser como ela. Ele ainda não sabia, mas eu havia aprendido a ser exatamente isso. Coragem em forma de mulher. Um menino pequeno passou correndo na minha frente, tropeçou, caiu, levantou e antes que alguém o socorresse, deu risada de si mesmo. Aquela risada ecoou dentro de mim como uma resposta atrasada. Quantas vezes eu havia caído tentando ser perfeita? Quantas vezes me esqueci de rir do próprio tropeço? Talvez a maturidade seja isso. Rir, não porque a dor acabou, mas porque a gente entende que ela também é parte da dança. Decidi que era hora de ir até o mar. Fazia anos que eu não via o mar, e me dei conta de que ele sempre foi meu espelho mais honesto, cheio de movimento, cheio de profundezas que ninguém vê. Peguei um ônibus, sentei na janela e deixei que a paisagem corresse. A estrada passava por campos, pequenas casas, montanhas. A cada curva, eu sentia como se uma parte de mim fosse sendo devolvida. Quando cheguei, o vento tinha gosto de sal e liberdade. O mar estava imenso, vivo, indomável. Tirei os sapatos e caminhei até a beira, sentindo a areia fria entre os dedos. As ondas vinham e iam, e eu percebi que a vida é exatamente isso. Uma sequência de idas e voltas que, vistas de longe, formam harmonia. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. O som das ondas era quase uma voz. Não dizia nada, mas me lembrava de tudo. Do primeiro colo que dei, do último adeus que recebi, das palavras que nunca disse e das que precisei soltar para poder respirar. O vento bagunçava meu cabelo e eu deixava. Era bom não controlar nada por um instante. Você entende o que quero dizer? Quando, de repente, o controle deixa de ser segurança e passa a ser prisão? Peguei uma pequena concha na areia e guardei no bolso. Ela tinha uma rachadura no meio, mas ainda assim era linda. Aquela concha era eu, marcada, mas inteira. O mar me ensinou que beleza não é ausência de feridas, mas a forma como a luz passa por elas. Enquanto o sol se punha, lembrei de uma frase que li em algum lugar. Algumas portas precisam ser fechadas para que o vento encontre caminho. Sorri. Fechei os olhos e imaginei a porta da casa antiga. Dessa vez, eu a via diferente. Ela não era símbolo de rejeição, mas de passagem. Eu podia fechá-la com gratidão, sem ressentimento. Voltei à pensão já de noite. As luzes da cidade piscavam como pequenos faróis. Acendi o abajur, tirei o lenço do pescoço e o dobrei sobre a cadeira. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Aquele lenço que me acompanhou na dor e na descoberta. Toquei o tecido e a lembrança da primeira caminhada de cabeça erguida me atravessou inteira. Depois, fui até a janela e abri as cortinas. Lá fora, a lua estava cheia, enorme, como se alguém tivesse pendurado um espelho no céu. A luz dela invadia o quarto e pela primeira vez eu não precisei acender nenhuma outra lâmpada. Sentei na cama com a concha ainda no bolso e senti o peito leve. Amanhã eu voltaria a trabalhar. Talvez começasse algo novo, talvez apenas seguisse o ritmo das horas. Mas havia uma certeza que antes não existia. Eu não vivia mais à espera de um retorno. Eu já tinha voltado. Para mim, para o que restou, para o que ficou em pé. Fechei os olhos e imaginei o rosto dele. Não o de agora, mas o menino da vela, o que perguntou se eu tinha medo do escuro. Não, eu responderia outra vez, porque o escuro é só o lugar onde a luz descansa. E percebi que aquela resposta, tantos anos depois, ainda era verdadeira. A luz não se apaga, ela só muda de endereço. Fiquei ali, entre a lembrança e o presente, sentindo o coração bater no mesmo compasso do relógio da mesa. Não havia pressa, nem culpa, apenas um ritmo que, enfim, combinava comigo. A vida é generosa com quem aprende a escutá-la. Ela não pede perfeição, só presença. E estar presente, realmente presente, é o maior ato de amor que a gente pode oferecer a si mesmo. Amanhã talvez eu escreva de novo. Talvez apenas caminhe até a praça para ver as crianças brincando. Talvez chova, talvez faça sol. Mas de um jeito ou de outro eu saberei agradecer.
porque no fundo, tudo o que eu vivi me trouxe até aqui, a este instante de paz, que não depende de mais nada além da verdade de ser quem sou. E antes de dormir, fechei a porta devagar, e pela primeira vez, não senti medo do silêncio. Se essa história te lembrou de alguém ou de uma parte de você que ficou para trás, conta aqui nos comentários. Às vezes, dividir é o que cura.